uma boa noite a todos os irmãos, a todos os amigos que juntos conosco têm permanecido para refletirmos sobre aquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para a nossa vida. Nesta noite não será diferente, Deus irá nos falar através da sua palavra. Desta feita estamos focando nossos assuntos sobre a igreja. Nossa igreja comemora 38 anos de existência fixa nesse bairro e é motivo de muita gratidão a Deus o pertencermos a esta igreja, sabendo que esta igreja já passou sim por muitas lutas, muitas dificuldades, mas também quantas vitórias Deus tem concedido à nossa igreja, e nós estamos aqui para celebrarmos os 38 anos de existência, onde aprendemos muito e ainda, como nós sabemos, temos muito para aprendermos. Deus irá nos conduzir nos próximos anos e neste mês nós estamos focando todos os assuntos voltados para a igreja, usando o texto do apóstolo Paulo, a sua carta aos Tessalonicenses, onde temos tirado e extraído lições preciosíssimas para a nossa vida. Portanto, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e que Deus continue a falar ao seu coração. No próximo domingo, dia 25, estaremos retomando nossas atividades presenciais, claro, obedecendo às restrições da área da saúde, às recomendações da área da saúde, tanto do estado de São Paulo quanto do município de São Paulo. Estaremos limitando o número de participantes em nossos cultos, mas esteja atento nas redes sociais de nossa igreja. Nós estaremos enviando informações para que você se localize, para que você fique bem informado e que você possa participar conosco de nossos cultos. Se você não puder estar aqui presencialmente, nossa igreja continuará com os nossos cultos online, com a nossa escola bíblica dominical online, com as nossas reflexões às quartas-feiras também sendo enviadas para que você possa ver e ouvir e entender o querer de Deus. Esteja, portanto, atento. Domingo que vem, às 18h30, nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Nós estamos hoje no YouTube, estamos hoje no Facebook e também temos o Instagram e as redes sociais da nossa igreja. Esteja atento a todas as informações que forem enviadas para você durante essa semana. Se prepare, ore, se ofereça para ajudar naquilo que você pode. Não podendo, ore. Ore pela sua igreja, ore pelas programações. Nós esperamos que Deus continue nos abençoando e Deus o fará com certeza, mas eu estou pedindo que você ore por nós. Nós vamos estar lendo um texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Estamos focando neste mês um tema geral que é Igreja em Movimento, mas também dentro desse tema geral estamos focando em subtemas, e o subtema para esta noite, para nossa reflexão, é o esforço motivado pelo amor. O texto, portanto, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos dizem assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O esforço motivado pelo amor. Paulo, Silvano e Timóteo estão agradecidos a Deus por tudo aquilo que eles estavam ouvindo e vendo dos irmãos que passavam por Tessalônica e traziam as notícias daquela igreja. O que estava acontecendo na igreja de Tessalônica era algo maravilhoso,
era algo que mexia com o coração e enchia o coração de Paulo, Silvano e Timóteo a respeito de tudo aquilo que eles ouviam da igreja de Tessalônica. Mas desta feita eles vão destacar um tipo de esforço que tem como motivação principal o amor. A Bíblia, na linguagem de hoje, descreve o esforço da seguinte maneira: como o amor de vocês os faz trabalhar tanto. Não é uma pergunta, aliás, é uma afirmação. Como o amor de vocês os faz trabalhar tanto. Era um elogio, era um destaque àquilo que aquela igreja vinha demonstrando ao longo do tempo. A Nova Versão Transformadora fala sobre esse esforço da seguinte maneira: seus atos de amor. E é claro, nesse caso, os atos de amor da igreja de Tessalônica eram visíveis, eram notórios, eram praticados, eram vistos pela sociedade, eram vistos por aqueles que passavam por aquela igreja, viajavam longas distâncias e chegavam até Paulo e lhe diziam como aquela igreja de Tessalônica pratica atos de amor. E isso nos motiva, isso nos encoraja, isso nos mostra que vale a pena pertencermos à igreja do Senhor. Como é bom ver uma igreja trabalhando, como aquela igreja de Tessalônica se esforça ao fazê-lo. Há pessoas que já nascem com o DNA, com a sua natureza, que os leva a tomar gosto pelo trabalho, pelo esforço. O trabalho, o esforço para estas pessoas chega a ser um tempo de prazer, de alegria, de aprendizado. Eles não têm no trabalho um peso, uma angústia, uma dificuldade, mas eles veem no esforço que eles fazem uma oportunidade de aprendizado ou de reaprenderem aquilo que o tempo já foi deixando para trás. Há pessoas também que consideram, ou que veem no trabalho ou no esforço pelo trabalho, a fonte de sustento financeiro, o que não deixa de ser justo, porque todos aqueles que se dedicam ao estudo, à profissionalização em suas vidas para se aperfeiçoarem, para melhorarem nas suas profissões, eles recebem o fruto do trabalho. Estão recebendo hoje o fruto do estudo, o tempo dispendioso, aquilo que eles passaram se profissionalizando, hoje rende para eles o sustento financeiro, e isto também é justo. Há pessoas, no entanto, que infelizmente não podem trabalhar por causa de enfermidades que os tornam incapacitados, impossibilitados para o trabalho. Outros que ainda em suas limitações, mesmo tendo as suas dificuldades, conseguem com o seu esforço próprio fazer algum tipo de trabalho, mesmo com muito esforço pessoal. Louvável! Essas pessoas devem sim procurar se esforçarem para o trabalho. Mas o esforço, descrito aqui no texto que lemos, nos leva a encarar o trabalho cristão, o esforço cristão, como algo diferente da forma como nós vemos no mundo secular. Diferente do esforço que é feito pelo prazer, diferente do esforço que é feito pelo sustento, ainda que o esforço na obra do Senhor nos arrenda prazeres e alegrias, mas é diferente daquilo que nós vemos no mundo secular. O esforço na obra do Senhor torna a nossa vida mais feliz, mais alegre. Nós continuamos crescendo na confiança do Senhor quando nós nos esforçamos na sua obra.
É o tipo de esforço cuja motivação única, verdadeira, é o amor. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: o amor de vocês seja não fingido. E no mesmo capítulo aos Romanos, o apóstolo Paulo continua dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, se esforcem para que o cuidado de vocês seja observado e obtenha e alcance a visão que vocês têm como igreja para pessoas que não fazem parte da igreja ainda e para as pessoas que fazem parte também da igreja, do hoje, da sua igreja. Ele continua dizendo aos romanos: acudi os santos nas suas necessidades. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós fazemos, este é o nosso esforço constante, diário. E também ele diz: exerçam a hospitalidade. Que bom é saber que esse esforço faz parte da nossa natureza como igreja. Durante 38 anos, quantas pessoas foram recebidas, aceitas nesta igreja e puderam partir daqui, talvez para uma outra cidade, para uma outra igreja, mas levaram recordações boas, agradáveis, de que esta igreja se esforçou em amor para recebê-los, para acolhê-los e pôde despedi-los em paz, em alegria. Muito longe de ser uma obrigação, muito longe de ter sido feito algo objetivando tão somente o ganho financeiro, o esforço cristão que é feito deve ser motivado só e tão somente só pelo amor. Há coisas que necessariamente precisam ser feitas com amor ou sem amor. Ontem, por exemplo, choveu muito onde eu moro. Uma das telhas da minha casa acabou se quebrando por um motivo ou outro, nós não percebemos, e a telha quebrada fez com que aquela chuva torrencial enchesse a nossa sala de água. Eu tive que esperar a chuva passar, tive que subir ao telhado, porque mais tarde parecia-nos que choveria mais. Eu tive que subir antes que a próxima chuva chegasse para consertar o telhado e realmente fomos constatar que a telha havia quebrado e a água que havia entrado em casa era devido àquela telha. Eu tive que arrumar com ou sem amor. Eu tive que fazer o trabalho com ou sem amor. Era algo necessário que precisava ser feito. Eu tive que fazer. E eu me esforcei para fazer algo que precisava necessariamente ser feito, e não digo que fiz com o maior dos amores, porque a minha casa já estava cheia de água, os móveis foram molhados, e eu tive que subir em um telhado, me expondo ao perigo para consertar aquela telha. Mas o esforço cristão, aquele que oferecemos a Deus, normalmente dentro da igreja, ou também invariavelmente fora das quatro paredes da igreja, deve ser feito com a motivação do amor. E o próprio apóstolo testifica também em Romanos: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Assim nos diz a palavra. Paulo, Silvano e Timóteo se alegram em Deus ao receberem notícias sobre os atos de amor da igreja de Tessalônica. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos e amigos, o que marca a vida de uma igreja, o que marca uma geração,
é o poder demonstrado por uma igreja em seus atos de amor. A nossa geração será marcada pela vida de nossa igreja, se a nossa igreja se esforçar em amor em seus atos, e acolher pessoas, e ajudar pessoas, em mostrar às pessoas o evangelho que salva, que transforma, que resgata, que acolhe, que recebe pessoas e que os manda de volta para um mundo com uma nova missão, a missão de proclamar a liberdade em Jesus. Como igreja, nós poderíamos realizar várias ações, mas na primeira carta aos Coríntios, em um dos trechos, Paulo diz, no capítulo 13, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Em outro texto, lemos que o fruto do Espírito é o amor. O oposto do amor, no entanto, pode ser a indiferença. A indiferença ao sofrimento alheio, a indiferença à dor do outro, a indiferença à angústia, a indiferença às necessidades, a indiferença, o abandono, a falta de atenção. Mas o oposto do amor também pode ser o medo. João, em sua primeira carta, diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É interessante notar que os atos de amor da igreja de Tessalônica estavam relacionados a uma série de coisas que nós devemos hoje, ao completarmos 38 anos de existência de nossa igreja, vermos também sendo praticados em nosso meio, na vida de nossa igreja. Os atos de amor relacionados à igreja de Tessalônicas eles são imitadores dos apóstolos e do Senhor. Eles foram também, ao mesmo tempo, em meio a muito sofrimento, receptores da palavra, com uma alegria que vinha do Espírito Santo. Também eles foram ensinados e se tornaram modelo de igreja. Ao mesmo tempo, eles receberam e mantiveram neles uma fé que era reconhecida, que era vista pela sociedade. Também a forma em como receberam os apóstolos do Senhor e em como deixaram os ídolos para se voltarem para o Deus vivo e verdadeiro. E também é notória a esperança que eles tinham na volta do Senhor. É um modelo que nós devemos seguir, que nós devemos acompanhar em nosso esforço cristão. Claro, tudo isso exige esforço, um esforço que sempre será motivado pelo amor. Portanto, os atos de amor, ou o esforço motivado pelo amor, visto e observado na igreja de Tessalônica, deve nos motivar hoje como Igreja Batista em Jardim Santa Teresinha, da mesma forma, do mesmo modo. Que o nosso Deus nos ajude, que o nosso desejo de servir, de ser útil em suas mãos, na nossa geração, no nosso bairro, que o nosso esforço seja em marcar o nosso tempo
com uma igreja que demonstra aquele esforço de Tessalônica, que traga glória ao nome de Jesus Cristo, que nós sejamos motivados pelo amor que Deus já derramou em nosso coração, que nós sejamos motivados pela excelência da graça e do poder de Deus agindo em nós. Vamos orar, eu te convido à oração neste momento. Deus amado e bendito, te louvamos, te engrandecemos, louvamos o teu nome porque a nossa igreja está completando 38 anos. Obrigado pelas lutas enfrentadas, pelas dificuldades, mas obrigado pelas grandes vitórias, pelas muitas e incontáveis bênçãos que o Senhor derramou na vida desta igreja. Quantas pessoas já passaram por aqui, se mudaram para outras cidades ou estão em outras igrejas e que puderam ver o quanto o Senhor foi bom, o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Nos ajude, nos fortaleça, nos motive no teu amor. É a nossa oração, nosso pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Tenha um restante de semana abençoado. No próximo domingo pela manhã, nossa escola bíblica, às 9h30 e às 18h30, o nosso culto presencial e também online nas redes sociais de nossa igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.